Olá, que bom poder voltar. Estamos aqui de volta, já no Brasil, nossa pátria querida, né? Muito bom estar em casa. Ainda não estou em casa, estou em São Paulo de quarentena, mas uma alegria podermos juntos aqui neste canal falar um pouco da palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje é a oração e a palavra de Deus, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, antes de ler o texto, vamos orar, suplicar que Deus fale no nosso coração. Eu quero fazer um pedido para você. Comente, faça um comentário, faça uma sugestão, compartilhe mensagens, inscreva-se no nosso canal. Te peço isso para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, mais pessoas sejam impactadas, sejam edificadas, porque eu sei que essa palavra é a palavra de Deus, tá bom? Então faça isso e vamos orar, suplicar que Deus nos abençoe, que seja Ele que nos fala, que seja o Espírito Santo que fale ao nosso coração, ok? Estamos aqui com música de fundo, Coral Kemuel, a melhor oração é o mar. É maravilhoso. E também põe o Senhor, põe um anjo aqui. Nossa oração é que o Espírito Santo esteja conosco. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, que tu és grandioso. Pai, nesse instante eu te suplico que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio dessa palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que estará ouvindo, que seja alcançada, que seja impactada, que seja edificada. Pai bendito, eu te louvo. E que teu Santo Espírito que nos fala ao coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos dar uma pausa aqui. A melhor oração é o amar. Certo? E vamos ao texto. São 3 textos apenas, um versículo de cada livro. Vamos ler Colossenses 3:16, João 15:7, Romanos 10, verso 7. É importante porque esses textos são textos conhecidos, mas que traz uma mensagem grandiosa, uma mensagem tremenda. Colossenses 3:16 diz assim, acompanhe comigo, por favor. Colossenses 3, verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Maravilhosa a palavra de Paulo, né? Outra palavra é o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, diz assim a palavra de Deus. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Olha, coisa grandiosa, que promessa grandiosa. Romanos 10:17, também é bastante conhecido, diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe aqui nesta palavra. Querido, eu quero só trazer a memória rapidinho. Eu fiz isso na terça-feira passada, mas quero fazer novamente. Mês de janeiro nós falamos sobre a temática, estamos ainda na temática sobre a oração, não é isso? Nós falamos a oração e a fé, oração e a confiança, oração e obediência, e terça-feira passada, oração e vigilância. Hoje, né, nessa terça-feira, oração e a palavra de Deus. Então, é um tema que me diz muito. Tenho aprendido muito sobre a questão da oração, a importância da oração. E oração é aquilo que eu disse, eu usei 2 exemplos, não sei qual dos programas eu quero usá-los novamente. Primeiro, quando estou com os meus netos orando, gosto muito de fazer isso quando estou com eles, sempre oro com eles e conto uma história. Bom, eu oro, fico vendo a oração deles, em especial o Davi, o mais velho, 8 anos, né? E a oração tão pura, tão sincera, e a oração dele é uma conversa com Deus. É tão gratificante ouvir. A outra é do meu pai, com 94 anos. E também é incrível quando ele está orando, estamos orando junto, ele fala de uma forma como quem se estivesse frente a frente. Esse que é o sentido da oração. É você estar frente a frente com Deus. Por isso a importância
desse tema, dessa temática, deste assunto, né? E hoje, oração é a palavra, eu quero começar contando uma história que, na verdade, não é uma história, né? Me informaram de uma entrevista do Danilo Gentili com o pastor Caio Fábio, onde Danilo Gentili dá um testemunho. Achei bacana, ouvir até o fim, porque é uma coisa que me chamou a atenção. Bom, Danilo Gentili afirmando, né, contando a sua história, a sua conversão e tudo. Mas o que me chamou a atenção na história do Danilo foi ele afirmar, ele fala várias vezes que a Bíblia é a palavra de Deus. Citou alguns versículos, mas ele foi enfático na importância da palavra, importância da oração. Ele diz assim, ele disse num momento lá que quando ele olhava para a palavra, ele lia a palavra e via o que estava acontecendo com muitas igrejas, dava uma tristeza, e por isso ele deixou a igreja. Tá? Ele foi da igreja batista, mas eu quero dizer a importância aqui, que ele deu a importância devida à palavra de Deus. E por isso nós agora vamos falar sobre essa questão da oração e da palavra de Deus. Fiz aqui algumas anotações que considero importantes, quero compartilhar com você. E eu não posso deixar de, completando a questão que eu ouvi do Danilo Gentili, eu faço o coro das palavras de Deus em relação à palavra de Danilo Gentili em relação à palavra. Realmente a Bíblia, mais ou menos, é fantástica, é maravilhosa, ela é a palavra de Deus. Eu não tenho outro assunto a falar a não ser sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu posso afirmar que a palavra de Deus é um livro de registro de oração. Lógico que a Bíblia é muito mais do que isso, mas nós temos diversos registros, diversos relatos de homens de oração. Homens que, nesta relação de intimidade com Deus, por meio da oração, se tornaram o braço direito de Deus para que Deus se tornasse conhecido, para que a mensagem de Deus fosse conhecida. E o meio foi a oração. Deus sempre usou homens e mulheres de oração. Talvez você possa pensar, poxa, mas Deus não me usa. Olha, alguma coisa pode estar acontecendo. Talvez não, certamente você precisa refletir sobre a sua vida, como está a sua intimidade com Deus, como está a sua relação com Deus, como está a sua vida de oração, porque Deus usa sempre as pessoas de oração. Então, nós encontramos na palavra as pessoas que foram usadas por Deus, eram homens e mulheres de oração, não há dúvida. Portanto, nós podemos dizer também que a Bíblia, além de ser um livro de oração, um registro de oração também é. A palavra de Deus é o catálogo de oração e de fé. Nós lemos em Colossenses 3, né? A palavra de Deus habite ricamente. Em algumas traduções diz abundantemente. E essa palavra habitar ela é muito forte. Não é simplesmente fazer uma visita na sua casa, é estar na sua vida. Bom? Esse é o sentido. Então, porque quando a palavra de Deus habita ricamente, ela é transformadora. Ela transforma e assinala, ela conduz à medida da nossa fé, à medida em que nós aumentamos a nossa vida de oração, à medida que a gente vai se inteirando da palavra, a necessidade de oração, a busca da oração é fantástico. Em muitos aspectos, a oração é dependente da palavra de Deus. O que Jesus disse em João 15,7? Se a minha palavra
permanecer em vós. Pedireis o que quiseres. Então, ou seja, a palavra de Deus é o sustentáculo, é a alavanca que sustenta e move a oração. A oração tem que estar apoiada na palavra. Ela tem que ser movida de uma forma poderosa. Paulo fala, a palavra de Deus habite ricamente, abundantemente. Pela palavra, a oração pode ser dividida em duas situações: a oração de petição e fé e de submissão. Olha, é fantástico quando a gente tem esse entendimento e quando a gente busca viver dessa forma. A oração da fé baseia-se na palavra escrita. Ela tem fé naquilo que foi colocado. Eu quero ler para você Romanos 10, 17, para a gente pensar um pouco melhor sobre isso. Romanos 10, 17 diz assim: E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Olha que coisa. Veja bem, querido, a oração ela baseia-se na fé. Na fé de que existe um Deus que me ouve. Existe um Deus que eu posso torná-lo conhecido. Então, é importante que eu tenha essa concepção. A oração da fé baseia-se na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Olha a coisa grandiosa, a importância. Segunda coisa, a oração de submissão. É interessante que essa oração não possui, a submissão não possui uma promessa definida. Mas toma posse, se apossa de Deus com o espírito humilde e contrito. Sabe, na época, eu acho interessante que na época dos sacrifícios, né, Davi fala que agradava a Deus era um coração compungido e contrito. Samuel também falou, né? Várias vezes você vê no Antigo Testamento, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando você é submisso a Deus, quando a sua oração é oração de dependência de Deus, sabe? Você toma posse daquilo. E quando você apela para Deus, aquilo que a sua alma pede, deseja, Deus atua. Quero lembrar você que Moisés, aliás, Abraão, Moisés, Daniel, nenhum deles tiveram uma promessa bem definida por Deus. Mas pastor, o que é isso? Não, vou te lembrar. Quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nada definido, nada concreto, mas Abraão creu. Moisés disse: Moisés, vai lá, tira meu povo. Como assim, tira meu povo? Quem sou eu para enfrentar a nação mais poderosa da terra? Quem sou eu? Não é? Daniel, profeta Daniel, um adolescente, num outro país, ele escolheu ser fiel. Ele escolheu caminhar firme. Sabe, é muito importante essa concepção. Por isso temos que lembrar da palavra de Deus. Torna-se, quando você tem essa vida de intimidade com Deus, a palavra de Deus torna-se prática e eficaz pelo processo e exercício da oração. Quando você entende isso, isso é grande. A palavra de Deus torna-se prática e eficaz pelo processo e exercício da oração, pois a palavra de Deus é de grande auxílio na oração. Que coisa maravilhosa. Querido, vou dar aqui um pequeno intervalo para voltar. O tempo nosso está esgotando e eu quero voltar em seguida, ok? Me aguarde na próxima para a continuação desse vídeo.